Alô, 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 alô! Estamos começando a live! Cadê o pessoal? Vamos entrando. E aí, vamos ver quem vai entrando. Simone entrou, nossa convidada de hoje. Vamos lá, esperar entrar mais alguém pra gente começar. Simone, você foi a primeira a entrar. Você tá me ouvindo? Tá ouvindo? Oi? Oi, oi. Vamos lá, cadê o pessoal? Pra quem vai entrando, nós vamos. Tá atrasando. Mas dá pra ouvir, Simone? Ou não? Tá, então eu acho que eu vou ficar sem fone. Sem fone é melhor, Simone? Você está me ouvindo agora? O pessoal está entrando. Bem-vindos, pessoal. Pronto, então eu vou ficar sem fone. Vamos ter uma super live agora sobre música. Um assunto que me conhece sabe que é algo que eu gosto muito. E a gente sempre tem o que aprender, né? E hoje a gente vai ter o privilégio de ter uma professora de canto formada, cantora. Tem uma bagagem interessante para passar pra gente. Eu acho que é a minha internet que não tá legal, Simone. Acho que é isso. Mas tudo bem, a gente vai tentando, né? Dentro do possível. Boa noite, Angélica. Boa noite, Analice. Boa noite, Roberlane. Tô mandando aqui. Mas então, pessoal, para quem não sabe, eu vou falando aqui, tá? Enquanto as pessoas vão entrando. Para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube em que eu falo sobre música. E esse canal surgiu porque eu vi que não se falava muito sobre música da igreja, por exemplo, né? Não se falava muito. E aí tinha abordava-se as vozes de outros cantores, entendeu? De músicas. E eu sentia falta de algo nosso que falasse um pouco da música adventista, dos nossos cantores. E aí eu comecei esse canal. E aí há um tempo atrás eu conversei com a Simone, eu já seguia ela, já a conhecia. E aí a gente combinou de fazer uma live, né? Mas foi passando, acabou, a gente não conseguiu, né? Mas agora a gente conseguiu, ela tá aqui. E depois essa live vai ficar salva lá no YouTube, tá? Eu vou salvar ela aqui, depois eu vou postá-la no meu canal no YouTube. O pessoal tá entrando. Simone, eu acho que a gente já pode bater um papo, né? Eu vou te chamar, tá? Brenda, Nathalie Gabrieles,
Carlos entrou. Bem-vindo, pessoal. Muito obrigado por estarem entrando, por estarem com a gente aqui, tá bom? Tô tentando aqui acenar. Simone, eu vou te chamar, tá? Vamos lá, Simone vai entrar agora. Simone, você está me ouvindo? Olá, tudo bem? Estou te ouvindo. Tá atrasado ainda ou melhorou? Não, acho que agora tá bom, agora deu certo. Eu acho que é a minha internet, mas aí a gente vai tentando se entender, né? Oi, Brenda. Bem-vinda, Marcos, Paulo. O pessoal tá entrando, né? Muito bem. Simone, eu queria que você primeiro se apresentasse. Eu ia apresentar, mas acho que você tem muita coisa para falar aí. Aí, quem é Simone aí? Tá, Para quem ainda não conhece, quem tá curioso aí quer saber, quem é Simone aí? Fala aí. então tá bom. Primeiramente, boa noite, pessoal. Meu nome é Simone Reis. Eu sou cantora, né? Sou cantora adventista desde sempre, desde que eu nasci. Eu tenho 36 anos e canto na igreja já tem acho que uns 33 anos, desde pequenininha mesmo. Sempre cantei em todas as modalidades possíveis: solo, dueto, trio, quarteto, quinteto, sexteto, conjunto, coral. Gosto muito de cantar. E também sou professora de canto, preparadora vocal. Sou formada em voz popular pela Unicamp. Também sou especialista na técnica do belting contemporâneo e estudo constantemente aí a pedagogia vocal, a ciência vocal e como alcançar bons resultados com a voz, né? Como que você pode resolver aí os problemas vocais, que eu sei que nós cantores temos muitos. Eu mesmo fui olhando para os meus problemas vocais, as dificuldades que eu tinha, que eu falei, não, eu preciso estudar, preciso achar um jeito de resolver os meus problemas de quebra de voz, de passagem. Eu adorava cantar agudo e não conseguia, e aquela sofrência, e não sabia como fazer. E aí eu fui estudar, e aí me formei, né? Tô já finalizando as últimas matérias, agora já me formo. E aí fui estudando e tenho uma paixão imensa, absurda pelo canto, pela voz, pela técnica vocal, por todas as possibilidades que a voz humana pode fazer aí. Muito bem. E também eu também atualmente sou regente de um coral, do Adoradores Coral, tá? Eu sou a regente, a compositora. Bom, eu sou Sempre posto nos suspeita a falar vídeos, porque eu né? sou apaixonada. E nós vamos agora vamos voltar, né? Tá, a coisa tá meio assim, mas nós vamos voltar agora com algumas produções, tem algumas composições aí que eu estou fazendo, e nós vamos lançar aí alguns clipes novos, se Deus quiser, para 2022. Simone, como eu falei para você e para o pessoal que está aqui com a gente, eu tenho um canal, né, que fala sobre música. E o assunto mais Sim, polêmico, que sempre rende pano para manga, é classificação vocal. E a gente depois vai falar do tá. Belt, né? A gente já conversou. Mas, a princípio, é, o que é classificação vocal? Imagina que quem está aqui tem alguém que não sabe, tá? Que gosta, mas não sabe. O que é classificação vocal? Tá, então vamos lá. Bom, imagine que vou pensar no ambiente de igreja, tá? Vamos pensar nesse ambiente nosso, que você tem ali um coral e eu preciso classificar, eu preciso separar. Tem muitas pessoas que querem cantar e eu tenho que separar as vozes. Então, dependendo da genética da pessoa, dependendo do tipo de voz que ela tem, eu vou ter pessoas com vozes mais agudas, então eu vou ter os homens e vou ter as mulheres. Tem mulher com voz aguda, mulher com voz grave, mulher com voz ali no meio. Homens, mesma coisa, com voz aguda, no meio ali, meio agudo, meio grave. Homens com vozes graves e outros bem graves ainda. Então eu preciso separar essas vozes, porque o que eu preciso? Eu preciso que todo mundo cante com conforto vocal. Isso é o mais importante, o conforto e a saúde. Então eu preciso que as pessoas estejam cantando numa região de conforto, de tranquilidade para eles. Que ninguém saia se esforçando e que quando acabe de cantar ali o concerto do coral, ele saia sem voz, porque era muito agudo para ele, ou era grave demais, ele não alcançava e a voz não brilha, né? Não rende nada. Então a classificação vocal ela vem para isso, tá? Então, porém, nós temos algumas questões sobre classificação vocal, né? A classificação vocal ela é específica para o canto erudito.
para o canto erudito, para os cantores de ópera, né, da música clássica, porque lá é muito importante, lá é assim, eu tenho um papel para sopranos, que são as mulheres que cantam agudo. Se você não for soprano, você não vai poder cantar aquela obra. Eu tenho um papel para tenor, É algo só bem tenor vai restrito, poder né? cantar. É algo restrito, exatamente. Então, a classificação vocal, ela é para o canto erudito. Quando nós vamos para o canto popular, a classificação vocal ela já não tem tanta O canto importância. popular, para quem Por não quê? sabe, é esse canto normal, né? Que a gente canta na igreja, canta. Exatamente, exatamente. Quando eu penso no canto erudito, eu vou pensar em as cantoras que cantam ópera. Eu gosto bastante, gosto de ouvir um pouquinho. Agora, quando você pensa nesse canto popular, na música gospel, no samba, no sertanejo, no R&B, no pop, no rock, enfim, todos esses outros gêneros musicais, nós entramos aí na música popular, tá? E aí a classificação vocal ela não tem tanta importância. Por quê? Porque se você parar para pensar, eu sempre falo para os meus alunos, o mais agudo que você precisa para cantar alguma música do universo pop, vamos pensar aí no gospel, por exemplo, tá ali na região do Dó 4, Fá 4, estourando um Fá sustenido, estourando um Sol 4, que seria essa nota aqui. Essa nota, ela é assim, vamos pensar, o mais agudo assim que uma música vai ter. Geralmente, aquelas notas agudas assim que o cantor canta e você fica, nossa, uau, que agudo isso. Geralmente é isso aqui. Então, isso com a técnica vocal, você pode aprender a cantar. Você pode aprender a trabalhar os seus graves, os seus médios e os seus agudos. Então, no canto popular, o que vai importar? O timbre, né, que é o tipo de voz que você tem. E quando eu estudo as minhas passagens, estudo a minha voz, eu consigo cantar. Então, por exemplo, eu tenho uma quebra vocal, né? Hoje já não, mas eu tinha uma quebra vocal muito grande. Então, eu ia cantar, cantava sempre contralto, né? Essa região mais grave das meninas. E aprendi a gostar tanto que hoje mesmo, quando eu tô cantando no agudo, eu sempre escolho ir pro contralto. Eu gosto muito. E aí eu cantava contralto. E eu não conseguia cantar agudo, porque eu tinha uma quebra. Então, eu ia... Eu fazia lá pro falsete e eu não sabia o que fazer com aquilo. Aí eu percebi que dava para ficar a voz mais forte lá em cima, mais pro agudo, mas no meio tinha um buraco na minha voz. E como eu não sabia resolver, ficava aquela dança das cadeiras. Então eu ficava sempre cantando no grave, eu não conseguia subir muito. E o estudo da voz, que foi a minha grande pesquisa, né, foi nessa questão de resolver a quebra vocal, e esse é o problema, assim, de 99% dos alunos que chegam, porque tem alunos que não têm essa questão de quebra, mas a maioria tem. Então, quando eu consegui resolver, hoje eu consigo cantar. Eu canto as notas agudas das sopranos aí nas músicas pop, as médias e as graves. A técnica vocal, ela proporciona isso. Isso é muito gostoso, assim, é muito legal. Muito bem. Olha só, eu até anotei aqui, tem alguns cantores que eles são famosos pela classificação deles, né? Até anotei aqui para não esquecer. Por exemplo, né, no meio gospel tem Fernanda Brum, né? A Fernanda Brum ela não pode gravar nenhuma música sem dar um grave, porque é a marca dela. E isso acaba aprisionando ela, né? Porque ela tem que dar o grave. Toda música deu grave, né? E aí, por exemplo, no meio popular, como você falou, né? Tem a Ana Carolina, né? Que também tem a voz grave. Mas como a música dela é grave, né? A voz dela é grave, mas ela não tem essa obrigação de dar graves. É porque a voz dela é grave, né? Fernanda Brum é meio que uma obrigação, né? Ela tem que dar graves porque todo mundo já espera isso dela. No meio adventista também a gente tem a Alessandra Samadello, né? A famosa soprano da igreja adventista, né? E todas as sopranos querem ser como ela. E quando se fala que tem Samadello numa música, a gente já escuta esperando o agudo. Ela tem que dar agudo. Então, E, pode falar. E sabe o que é interessante? Eu vou te cortar. Sabe o que é interessante? Teve uma live dela, da Alessandra, ela falando que a nota mais grave que ela alcançava. E eu fiquei impressionada, porque a nota era Eu isso lembro que aqui, é ó. alguma coisa 3, não é isso?
Era muito. Ela não tem graves, ela não tem graves. A voz dela é extremamente aguda. E eu pensei, nossa, mas ela não tem grave nenhum, né? Então, para você ver, é da genética, é da extensão da pessoa. Então, Isso. você vê que quando a Alessandra canta, é natural para ela cantar aguda. Ela canta tranquilamente, é fácil de fazer, né? É aí que entra a questão da tessitura vocal, que é aquela região da voz da pessoa que é fácil, ela canta com facilidade. Já você pega uma Fernanda Brum, qual é a região dela que brilha, que a gente ouve e fala, nossa, que vozeirão? No grave. Com certeza, eu não sei se ela estuda ou não acompanho tanto o repertório dela, mas se você observar, se ela estudar, ela vai conseguir cantar notas mais agudas? Sim. Ela pode chegar a ter uma voz aguda, como a da Alessandra? Talvez não, ela possa até alcançar, mas onde é que a região de brilho dela, a voz dela brilha mais? É na região grave, médio grave, a gente quer ouvir aquela voz encorpada, inclusive porque nós nos acostumamos, mas entenda, já uma Alessandra Samadella já não vai conseguir ter o Sim. grave, porque não é da voz dela, né? Você tem aí toda uma conformação, tamanho da laringe, toda uma parte genética que vai definir aí a sua extensão vocal, né? Então tem essas variações. E também tem o que você falou, marca registrada. Às vezes o cantor faz muitas coisas. Eu me lembro, por exemplo, falando dessa questão de costume, a Iveline, né, uma cantora adventista conhecida, quando ela começou, ela gravou os primeiros CDs, você se lembra que a voz era bem Uhum. grave? Era uma voz grave. Pega os CDs dela hoje. É bem Agudo, por aguda, quê? né? Porque veio estudo. É bem agudo. Mesma coisa, a Rafaela Pinho também começou cantando bem grave, né? Você via um repertório bem aqui, de repente você foi pegando os outros CDs e quem não tinha técnica não, já tinha mais dificuldade de acompanhar, porque ela já ficava na região de quebra. Então, realmente você percebe que quando o aluno, quando o cantor ele começa a estudar, ele começa a alcançar notas mais agudas e aí ele vai usando, ele tem mais ferramentas, porque ele tem mais notas. Então ele pode cantar o grave, pode cantar agudo e todo mundo, assim, no geral gosta muito dos agudos, né? Então as pessoas tendem a subir. Ô, Simone, e é interessante que o ideal é que todos os cantores trabalhem a todas as regiões, né? O grave, o médio e o agudo. E como você falou, né? Às vezes algum cantor fica preso, eu só posso cantar grave porque as pessoas só querem me ouvir grave. Ou só querem me ouvir porque acostumou, né? Mas é o ideal é que todo cantor Exato. trabalhe tudo, né? O grave, o médio e o agudo. Como você falou, claro que, por exemplo, eu sou tenor, minha voz é super aguda. Eu tenho muita facilidade para agudo e para grave, assim, não é tão natural. Mas aí isso não quer dizer que eu não tenho Sim. grave. Eu tenho grave e eu posso usar. O que pode acontecer imagina, vou pensar você então, que é um tenor. Se você é um tenor e tende a cantar sempre agudo, que essa é a facilidade da sua voz, se eu te colocar para cantar uma música grave, não vai ficar tão interessante, porque não é tua região de brilho. Sim. Talvez você até chegue na nota, mas fica uma coisa meio assim, você fala, ué, não vai, né? Tá lá, mas não vai. O que é interessante da questão do estudo? Eu posso chegar numa nota, às vezes eu preciso de uma nota grave, então eu vou usar a técnica para chegar naquela nota. Uma coisa é eu fazer uma, outra coisa é eu ficar o tempo todo naquela região. Sim. A mesma coisa, por exemplo, para você que é tenor, é fácil ficar ali nas notas agudas. Começa agudo, vai agudo, 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 mais agudo ainda. Agora, para um barítono, por exemplo, para alguém que tem uma voz mais grave, para ele ficar o tempo todo lá, não é a região dele, né? Não é a região mais natural. Então, ele pode, o que é ideal? Ele pegar uma música onde ele começa ali no grave, no médio, chegue no agudo, mas não fique lá muito tempo, né? Porque não é a região fácil. Agora, claro, a técnica vocal, ela te permite fazer muitas coisas, né? Ela permite. Isso depende já da tua voz, do que você tem, da sua facilidade, né? Depende se a pessoa tem a voz muito pesada ou não, mas a técnica vocal ela vai te permitir também alcançar habilidades que talvez hoje você não tenha, mas de tanto treinar você consegue. Mas sim, com certeza para um tenor é muito mais fácil ele ficar aqui o tempo todo do que um barítono, né? Por mais que ele vai fazer, o tenor é a região de brilho dele, com certeza. E aí também eu anotei aqui, tem alguns cantores que têm algumas classificações que são, assim, causam muita polêmica. Por exemplo, Leonardo Gonçalves, né? Sempre teve a É, polêmica se era um tenor, se era um barítono. E aí acho que a polêmica só amenizou quando a fono dele, né, doutora Blussy, que é cientista da voz, né?
E aí ela disse, olha, eu não classificaria ele nem como tenor, nem como barítono. Eu classificaria ele como um barítono que flui para um tenor, né? Tranquilamente, ou um tenor que flui para o barítono, porque ele passa entre as duas regiões com muita facilidade. E abre aspas, como você falou em estudar, né? Ele é muito estudioso, ele é muito focado. Exatamente. No teatro musical, quando a gente vai falar de belting, a gente tem uma das vozes mais procuradas no teatro musical, que é o tenor, o barítono que alcança notas de tenor. Para isso precisa estudar. Sim. E é um Então, som assim, bonito, né? Um som bem específico, né? Exatamente, porque eu vou ter uma voz que tem corpo no grave, mas também que vai ter aí a leveza de um tenor, vai alcançar as notas agudas, mas tem que estudar bastante. O próprio cantor Leonardo, ele é um cantor muito disciplinado, né? E isso é muito importante para o cantor, porque às vezes a gente vê a pessoa cantando e aí parece que aquilo é assim longe demais, mas se você for disciplinado, você alcança também. E aí que tem a questão da classificação, entende? Que na música popular, percebe? Ela não faça é importante você saber, é legal você saber para você entender da onde sua voz começa. Ah, eu sou contralto, então geralmente no Brasil não se tem tantas contraltos, né? As pessoas chegam assim, eu sou contralto. Mas eu conheço, acho que uma contralto, assim, do meu meio. Eu falo assim, de pessoas que eu convivo. Eu conheço uma contralto, que é a Ellen Correia, um contraltão mesmo. Ela vai cantar, a voz é muito grave. E ela sobe também, ela é uma cantora que tem estudo e tal. Mas, naturalmente, a voz dela é muito grave. Então, assim, as pessoas chegam com uma classificação vocal, não, eu sou isso, só quando ela estuda, ela percebe que a voz dela tem outra região, né? Então, de fato, no popular, você pode saber sua classificação vocal, ela vai te ajudar, mas ela não tem esse grau de importância que teria no canto erudito, né? Então, você vai ver, sim, cantores que têm a voz grave, mas que também alcançam notas muito agudas, como, por exemplo, Laura Morena, né? Que tem um grave. Exatamente, que tem uma voz muito grave, mas que tem um belting muito bom e que alcança notas bem agudas, entende? Então a técnica vocal é isso, é lindo demais. Laura, eu já vi várias entrevistas dela no Caixa de Música, numa participação, numa entrevista com o Gugas, ela fala que é contralto. E ela fala assim, eu sempre cantei o segundo contralto, porque para mim era muito mais confortável. Ela disse assim, desde criança minha voz era mais grave que o normal das outras crianças. Só que por ela cantar em grupo, ela sempre tentou cantar um pouco mais alto. E acho que foi aí que ela foi descobrindo o belting dela, né? E ela foi tentando cantar mais alto. Ela disse que tentava cantar, gritar mais, ela falava, né? Tentando gritar mais, sem saber o que estava fazendo o belting, né? Ela achava que era grito. Para tentar fazer a voz projetar mais, né? E isso virou uma marca dela, né? Essa voz forte que você daqui a pouco vai falar sobre essa força na voz. Sim, mas nitidamente, assim, a gente vê que ela tem bastante estudo e uma técnica muito boa, assim, até pela forma como ela coloca a voz, nitidamente é bem técnica. Eu acho uma coisa legal da voz de Laura Morena é que ela nunca exagera. Aquela disciplina, né? É sempre, ela dá a nota que tem que dar, ela faz o que tem que fazer, mas nunca é demais. Eu nunca vi ela cantando e falar assim, puxa, exagerou aí, olha, não precisava, né? É sempre na medida. É verdade. É uma cantora excelente. Uma outra cantora que eu coloquei aqui é Darlene Lima. Eu tô colocando esse porque também foram pessoas que questionaram lá no meu canal, tá? E tipo, meu Deus, mas como assim, né? Tipo, como é que Laura é contralto? Gente, ela disse que é. E aí eu lembro de uma live dela, que sempre perguntando a ela, né? E ela sempre falava assim, gente, eu sou meso contralto, né? Ela passei nessa região, né? Tranquilo. E até que uma ela falou assim, você é meso? Ela, gente, tá bom, eu sou meso. Para vocês eu sou meso. Quer dizer, ela desistiu. O que ela quer dizer? Tipo, se para vocês o que eu faço é meso, tá bom, eu sou meso. Eu não vou questionar, não vou brigar por causa disso, né? O que interessa é que ela faz o que precisar. Pronto, exato, interessa que faz. E é importante, às vezes, que o próprio cantor se classifique, né? Porque é o cantor que vai saber o que ele vai sentir, o que é melhor para ele, né? Então eu posso classificar a voz de tal jeito. Aliás, uma das coisas mais difíceis de se fazer no mundo da voz é classificação vocal, né? Isso daí entre os professores, eu vejo que eles conversam muito assim. No canto erudito eu cheguei a fazer algumas matérias e a gente conversava muito sobre isso, sobre a dificuldade de classificar uma voz, né?
muito complexo. Um professor pode chegar e classificar sua voz de um jeito, outro chega e classifica do outro. É bem difícil mesmo. Mas você vê, o que importa é o que você falou. Ela chega e faz. Faz o grave, faz o médio, faz o agudo. Eu não deixo Aí, pra outra ninguém. cantora que eu coloquei aqui é Darlene Lima, né? Eu sempre achei que ela fosse uma meso, por causa do alcance dela no grave, no agudo, a fluência, né? O meio, a voz central dela é bem cheia. Ela tem uns graves bons, né? Uns agudos, né? Só que, para mim, tanto Lara Gonçalves, Laura Morena e Darlene Lima, eles têm uma classificação e acabam alcançando outras por uma simples característica que você é a melhor pessoa para falar disso. Eles são belters, né? Eles usam essa técnica, Exatamente. eles usam muito bem. E eles não se limitam, né? Tipo assim, eu posso Exatamente. ter essa classificação, mas posso tentar outras. Exatamente. O belting, ele vai te dar essa projeção, né? Essa voz brilhante, que parece muito potente, né? Uma voz que você fala, uau, essa pessoa tá cantando com tudo e parece que não acaba nunca. E isso é o belting que vai trazer para sua voz, né? Então, o belting tem um papel muito importante aí. E a Darlene tem uma voz muito metálica, né? É muito característico do belt, né? É muito característico. Sim, muito característica. Ó, uma amiga está dizendo que está travando muito. Está travando muito eu ou e quem que travou? Quem será que travou? Será que é a minha internet? Não sei, ó, pra mim, tá bom, você não tá travando. Para mim, para mim também não. Digam aí, gente, está travando para vocês também? Sim, não? Ela falou que até a hora que falou a Laura Morena acho que estava ok, Tá, depois começou a travar. tá. Olha só, então, antes da gente entrar no belting, eu queria que vocês falassem sobre duas coisas rapidinho. É, é possível um naipe cantar em outro com técnica, por exemplo? A gente solo é mais fácil, porque solo eu não preciso me preocupar, como você falou, né? Mas, por exemplo, para uma contralto, mas ela quer cantar o soprano num grupo, por exemplo. Com técnica, ela pode fazer isso? Pode, com certeza. Eu sou esse exemplo. Que eu cantava contralto, mas hoje, se precisar que eu cante lá no naipe do soprano, faço tranquilamente. Soprano, contralto, inclusive o tenor. Muito bem. Faço também. Uma outra coisa, também pode acontecer de um cantor não conseguir, tipo, se encaixar numa classificação? Com certeza, com certeza. É que é difícil, né? Você pode ver o caso aí, por exemplo, dos contratenores, né? O próprio mestre Marconi Araújo, ele fala muito que foi muito difícil classificar a voz dele, os professores não conseguiam, ele não se encaixava em nada, tudo que dava para ele cantar ficava muito difícil, né? O contratenor é uma voz muito aguda, extremamente aguda. Então pode acontecer sim, com certeza. E aí, eu queria que você falasse agora você pode ir embora. Fala um pouco do Belt, o que é que o Belt pode fazer. E aí, por exemplo, para quem está assistindo ou quem vai assistir depois, né, essa live vai ficar salva, como eu falei, aqui no Instagram, depois eu vou postá-la no YouTube. Para quem quer cantar, e eu conheço, eu acho que ele está aqui, um colega meu, que ele, a princípio era muito assim, não, eu sou barítono, eu não posso. Cara, esquece, né? Apaga a tua cabeça, vai, tenta, né? Esquece, né? É claro que você vai ter Sim, mais algumas, por exemplo, você para cantar agudo vai ter um pouco mais de dificuldade do que um tenor, mas não quer dizer que você não consiga, né? Ou vice-versa. exato. Mas aí fala aí para quem tem interesse em cantar e aí fica preso ou acha que isso é impossível, é só os cantores profissionais que podem. Fala aí, o que é que o Belting pode fazer para as pessoas? Então vamos lá. Bom, belting é uma paixão que eu tenho. O belting é uma técnica vocal de alta projeção, ele traz para as pessoas aquela voz de impacto, né? Geralmente aquela nota aguda, com potência, uma nota firme e que tem muito brilho. Então, geralmente a gente pensa que essa pessoa está fazendo isso com voz de peito, né? Que é o termo mais conhecido aí, ou registro denso, enfim, com voz de peito. E aí, quando as pessoas tentam imitar, às vezes acontece dele gritar, a voz falha, porque ele fala, poxa, eu fui tentar fazer e não deu. O belting,
Ele começou como uma técnica, as primeiras belters que cantavam tinham uma voz de peito muito forte, né? Então era um belting muito pesado. E muitas dessas belters, elas foram tendo problemas com a voz, foram perdendo a voz. Bom, o belting atual, que eu trabalho com a técnica do belting contemporâneo, é um belting que preza pela saúde vocal. Então é como você vê Laura Morena cantando. Ela canta com uma voz potente, mesmo se considerando aí uma contralto, mas ela vai para os agudos, para o médio, para o agudo, a voz é grande, potente e não cansa, não fadiga, não fica rouco no final, né? Então o belting, ele dá essa projeção. O que que faz o belting isso? O que que faz o belting ter toda essa projeção? Não é a força que eu faço com a voz, mas é a minha caixa de ressonância, que é isso aqui, ó. Nós vamos chamar isso de filtros vocais. Então, todo esse filtro, todo esse espaço, eu falo assim, eu comparo assim, imagina que você tem um caminhãozinho. Olha lá, então se eu seguir seus conselhos, eu vou cantar igual a você, Reinaldo. Pode sim, pode. É para isso que Simone está aqui, ó, para receber bem. Imagina que você quer uma voz, por exemplo, potente, tá? Então imagina um caminhão tentando passar numa ruazinha, uma vielinha bem estreitinha. O caminhão vai passar aqui? Não vai. Então, mesma coisa, a maioria das pessoas que chegam pra mim, ele começa cantando, por exemplo, assim, ó. E eu anseio pela noite ou pelo dia, dia sublime. Tá tudo fechado. É um espacinho pequenininho, só que eu preciso e eu anseio. Esse espaço dentro eu preciso muito grande, muito. Pode reparar. Já viu o tamanho da boca da Laura Morena? Já viu o tamanho? Sempre, né? Muito... É tudo grande. Exatamente. Por quê? Porque ela quer pôr um som potente, quer colocar pressão na voz. Então o que que eu preciso? Eu tenho que ter um sopro controlado, ou seja, eu não posso mandar muito ar, mais do que eu preciso. Eu não posso empurrar esse ar para fora de mim. Mas eu preciso também de ter, ó, toda a minha garganta livre, bastante espaço Simone, aqui. Então toda vez que você... Oi, é interessante, desculpa te atrapalhar, é interessante que pode falar. essa embocadura, nessa abertura, não é só aqui, né? Na frente, né? É, É isso que você falou, né? Lá atrás, lá no fundo da garganta, né? Bem aberto. lá no fundo. É o que nós chamamos de cone invertido, né? Imagina um cone, lá atrás tem que estar mais aberto do que na frente. Então você já vai, se você pega as cantoras pops, você vai ver aí Beyoncé, Whitney Houston, Christina Aguilera, enfim, todas as cantoras do pop, Bruno Mars, né? Se você pega esses cantores, você vai perceber que o espaço é sempre... Por quê? Porque o som é muito grande. O pop também, assim como o gospel, tem muita potência nos agudos, então eu preciso de bastante espaço. Associado a isso, muito brilho na voz. Então eu vou usando todos os filtros, aqui ó, dente, língua, ó, essas incisuras todas lá atrás, os pilares do fundo da boca, para esse som ser grande. E isso eu vou fazer com treino, tá? Vou fazer com treino. Todo dia, você tem que ter um professor capacitado, porque a gente não consegue avaliar a própria voz sozinho. Eu tenho um professor, ali uma vez no mês, a cada 2 meses, eu vou falar, ó, tem um ajuste aqui que não tá legal, aí ele arruma. E você tem que estar estudando com o professor. E aí, o que vai acontecer? Você vai alcançar tal potência e vai fazer os agudos com muita facilidade. Aí as pessoas falam, nossa, você faz tão fácil. Eu falo, mas eu estudei, foi difícil, mas deu E você certo. falou algo aí interessante, tem diferença de quem acontece muito, por exemplo, pelo menos aqui na minha igreja, o pessoal que eu conheço, ensaia no sábado e no domingo. E aí tem diferença de quem ensaia todos os dias, né? Com certeza, com certeza. Por quê? Pensa que dentro da minha laringe eu tenho musculatura, né? Então eu preciso fortalecer essa musculatura. Então, se você canta pouco, treina pouco, você vai ter uma voz mais fraca, com menos habilidade. Se você treina mais, se você canta mais, se você faz os exercícios, treina os ajustes com mais frequência, você vai desenvolver mais rápido essas habilidades, vai ter uma voz mais forte. E uma voz mais forte vai me gerar uma voz também mais potente, né? Porque uma pessoa que está na academia consegue levantar 70 quilos,
ele aguenta mais, ele tá ali treinando. Agora, o que chega, que vai lá uma vez ou outra, que começa, eu que comecei recentemente, eu vou lá 20 quilos, tô assim, né, morrendo. Entende? Eu passei por um processo semelhante quando eu comecei a dar aulas para criança, então eu cantava tudo, mas do nada eu comecei a dar 40 horas de aula, falando, aula de musicalização, que eu sou professora de musicalização também. E aí eu fiquei rouca um ano. Um ano, não tinha força na voz, mesmo estudando, mas a demanda aumentou rapidamente. O que eu fiz? Fiz fono, fiz as sessões, tratei. Hoje eu tenho minha voz, dou aula de canto, dou aula para 700 crianças e a voz tá aqui bonitinho, não perdi nem um agudo, nem um grave, não perdi nada. Por quê? Porque eu fui fazer o quê? Fui dar força, condicionamento vocal para minha voz, para ela aguentar a demanda que ela tem hoje. Então, o condicionamento vocal é muito importante. A sua voz envelhece, então imagina que quando a voz envelhece, vai passando o tempo, você vai envelhecendo, o corpo envelhece, a voz também. Então a sua voz ela vai ficando mais grave. Então se você não tem treino, não tem estudo, condicionamento constante, você não tem tônus. Então se você já vai perder naturalmente um pouco de tônus vocal pelo envelhecimento, imagina se você não estuda. Então o cara fala, pô, mas quando eu tinha 20 anos eu cantava as notas agudas de Márcio Sampaio, me amparou, e cantava tudo agudo. Daqui a pouco o cara fala que não aguenta mais. Por quê? Porque os tempos áureos passam também. A voz é jovem, laringe também, depois vai envelhecendo, tende a enfraquecer, a ficar grave também. Você vai ter histórico de vários cantores que era aguda a voz e com o passar do tempo ali, uns 20 anos depois, a voz super grave. Muita Ô, diferença. Simone, se alguém, por exemplo, gosta de cantar numa região que não é a região dele, por exemplo, uma pessoa que quer cantar agudo, quer cantar grave, se ele fica muito tempo dedicando a voz dele somente, por exemplo, só pro agudo, ele tende a perder grave ou isso não acontece? Ou o contrário, uma pessoa que tem a voz aguda fica treinando muito os graves e fica nos graves. Com o tempo, ele pode perder nesses agudos ou isso não acontece? Se ele só ficar treinando nos graves, ele vai perder um pouco porque ele não está usando, né? Então é a mesma coisa que eu ficar só treinando o braço. Vou na academia só braço, 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 braço. Eu vou ficar fortão aqui, mas as pernas lá não vão ter o mesmo tônus que os braços. Então é importante que você treine tudo, tá? É importante que você treine o grave, o médio e o agudo. Grave, médio e agudo. Treine tudo. Você vai na academia, eles te dão um treino para todas as partes do corpo, não é? Isso é importante. Se você focar em um, quero cantar só grave, tudo bem, mas quando você for cantar agudo, às vezes você não vai se lembrar, você não vai lembrar como é que encaixa o agudo, não vai ter firmeza, não vai ter tantos tônus lá em cima. E a mesma coisa, o contrário. Muito bem. Que conselho você dá para quem está começando a cantar? E aí quer estar começando a cantar, e aí quer logo partir para Laura Morena, partir logo para Leandro Gonçalves, partir para Samadelo. Que conselho que você dá para quem está começando agora? Bom, o conselho que eu dou é o seguinte: primeiro, procure um professor de canto. De verdade, não perca tempo. Eu acho que quando a gente às vezes tenta ir sozinho, você não sabe os caminhos que o professor sabe. Então você acaba gastando muito tempo e se frustra e vai, não dá certo, uma hora dá, outra hora não. Então, assim, procure um professor de canto. Que você goste, que você se acostume, né? Goste do jeito dele. Às vezes você pode pegar um, não gostei desse, não tem problema. Veja um que se adeque a você, que você goste dele, da didática e tudo mais, e estude com esse professor, né? Porque se você não tem, se você, por exemplo, tem uma voz muito gutural, tem uma quebra de voz gutural, é a pessoa que canta assim, Deus, Faz presa na garganta, somente né? Deus. Exatamente. Como que você vai chegar para cantar? Deus! Que eu tô com outro lugar da voz. Eu estou com a voz bem mais aqui, nessa região mais alta. Então, assim, a pessoa não vai ter. E ele não vai saber como fazer. Ele vai tentar fazer Deus! E a voz não vai. Porque ele vai tentar ir com a voz gutural, que tá aqui. Então, se eu preciso mexer essas ressonâncias todas, eu não tenho experiência com isso, primeira coisa, um professor de canto. Porque ele vai te ajudar, vai te guiar para você alcançar o seu objetivo. E estudar. Gente, olha, o professor pode ser incrível. O meu professor é maravilhoso. Tá aqui o Oswaldo, não sei se ele tá aí ainda, ele tá aí para me dizer. Marcone Araújo, que é o criador, esse aqui, ó. Inclusive tem o livro dele, Marcone Araújo, super indico, o Belting Contemporâneo. Ele é maravilhoso e eu posso ir lá, pagar o preço da aula, fazer. Se eu for para casa e não estudar nada,
eu não vou desenvolver nada. Então, tudo que eu desenvolvi, porque eu treinei bastante. Então, você tem uma sua parte, que é treine, treine. E pense, não é do dia para a noite. Não é em uma semana que você aprende a cantar. Pensa que o canto é um processo. E que chega uma hora que você até entende os ajustes. Mas vai passando o tempo, você continua treinando, cada vez mais fica melhor. Você vai encontrando formas de fazer aquilo de uma forma melhor ainda para você, mesmo que o resultado sonoro já esteja bom para quem está ouvindo. Então, ter um professor para te orientar e também seguir estudando, não pare. Quem fica 1 ano sem cantar, a voz muda completamente. Se você ficar 2 anos sem cantar, sua voz fica mirrada, fica uma voz soprosa, fraca. Então, é muito importante que vocês cantem, treinem, façam os exercícios e, gente, ó, só sucesso. A diferença é absurda na voz de quem estuda, é muito gostoso, porque as pessoas começam a ver o resultado ao seu redor, né? Então vale muito a pena. Simone, e tem algum problema para quem canta e, por exemplo, fica sempre rouco? Você até citou um pouco no começo, né? Canta, mas sempre fica rouco, ou a voz cansa. Isso pode indicar o quê? Isso indica que você está usando a sua musculatura de forma incorreta, a musculatura vocal. Quer dizer que você está fazendo muita força para cantar, tá? Então, às vezes está tentando levar a voz de peito para o agudo, está gritando muito. Então, o uso de muita força, muita tensão, vai subindo, vai se apertando, o músculo não está aguentando e você está forçando, ele fica rouco rapidamente, tá? A própria prega vocal, o músculo que eu tenho ali, o que a gente chama de TA, ele é um músculo forte, que é a voz que eu tô falando. Oi, tudo bem e tal. Só que se eu forçar ele muito, ele fica cansado rapidamente, ele fadiga. E aí que vem a voz rouca. E se você se acostumar com esse padrão de sempre ficar rouco, eu sempre canto, a gente chega pra mim assim, eu sempre canto na igreja, mas eu sempre fico rouco. Aí eu, meu Deus, não normalize, gente, isso não é nada normal, não tem nada de normal nisso, tá? Não é natural. Se você fica rouco, então você precisa primeiramente tirar a força, quer dizer que você está gritando, você está fazendo um sobreesforço enorme, tá? E que muitas vezes a sua voz até, ela é fraca, o músculo está fraca, precisa ser fortalecido. Tem que estudar, senão vai ter patologias, fendas, nódulos, pólipos, e aí vai ficando mais complicada a situação, tá bom? Porque aí tem que tratar com fono, ir no otorrino, fazer exame. Então é melhor cuidar antes, para que você não precise aí, para não chegar a ter as patologias vocais, né? Os problemas de saúde. Muito bem. Simone, você tem alguma experiência assim que você gosta de contar para os seus alunos para motivar ou até que sirva como alerta para eles? Alguma coisa que você fala, olha, eu fiz isso, né? Um exemplo bom ou ruim da sua vida que você usa para os seus alunos e você quer partilhar com a gente aqui? Bom, eu acho que eu citei um, que foi o da escola, mas eu vou falar um pouquinho do que eu mais vejo nos alunos quando eles chegam, que é a tal da frustração, que é o querer tudo rápido, né? Então, eu chego na aula e eu quero já resolver na primeira. Às vezes você até acessa o ajuste vocal na primeira, mas uma coisa é o acessar. Funciona, acabou a aula, você vai tentar fazer de novo o ajuste. Cadê o ajuste? Porque você não tem uma memória, né? Então, quando eu comecei a estudar, eu ficava muito frustrada, porque eu queria fazer logo, eu via as outras alunas do meu professor, elas eram maravilhosas, aqueles agudos, elas não tinham quebra da voz, era lindo, e eu dizia, meu Deus, eu quero também, só que eu ia lá e eu ficava, não ia, e o professor, faz aqui, e ele falava uma coisa e eu fazia outra, né? Mas pra mim eu tava fazendo o que ele estava dizendo, ia. Gente, se eu mostrar, eu falo pros alunos, se eu mostrar os áudios das minhas aulas, vocês iriam chorar. Você fala, meu Deus, é você, professora? Eu digo, era eu. Então, assim, tenham paciência com sua voz, com seu processo vocal. E não se desmenospreze, não sei se é a palavra, Menospreze. Nossa, olha aí eu inventando palavra. Não se menospreze. Não acho que só porque você ainda não alcançou o resultado X, que você não sirvo mais, vou parar de cantar. Não vou cantar mais, não sirvo para cantar. Eu já caí nessa também. Não vou cantar, não. Aí eu, que é isso? Para com isso, claro que eu vou cantar assim. Então, a gente fica frustrado, tá? Porque você faz... Vai, aí faz, não vai, depois não vai umas 10 vezes, depois vai de novo. Então tenham muito cuidado com isso.
treine e entenda. Aquele cantor famoso, maravilhoso, que você vê dando um show, saiba que ele passou pelo mesmo processo que você. Ele também tem as frustrações com a voz, quando ele se grava, ele não se gosta, né? Ele acha que a voz é feia e você fala, nossa, a Laura Morena é maravilhosa, né? Ela mesma já falou que ela não gosta da própria voz. Ninguém gosta, né? Todo mundo ouve a própria voz e não gosta. Não é verdade, Reinaldo? Verdade. Você também não é assim? Então, é muito importante cuidar Bate com essa questão da uma depressão, frustração. né? Você fica se ouvindo, você, meu Deus, eu canto assim, né? Eu canto assim, essa é minha voz, não acredito. Então bate essa DP. Não deixe isso te abater, tá? Imagina que lá, vamos pensar assim, vamos pensar, a gente tá falando dos cantores da igreja, que Laura Morena, um dia ela começou. Leonardo Gonçalves também começou aqui no NASP, né? Era um cantorzinho mais tímido ali, fazia poucas coisas, se dedicou, chegou onde chegou, porque se esforçou e fez. Então, e o cuidado, né? Se você tá ficando rouco com constância, vá no médico, vá no otorrino, procure um professor de canto também para você treinar sua voz. Isso não é normal e saiba, todos podem cantar e todos podem cantar muito bem. Então, se você estudar, você vai alcançar sonhos aí, né? Eu vejo alunos que saem das aulas depois de um período que eles estão estudando, felizes da vida, porque estão conseguindo fazer os ajustes que quando entraram não sabia fazer nada daquilo. Então, é muito gratificante. Então, ó, o sucesso é garantido se você for dedicado, dá tudo Muito certo. bem. Simone, para quem quer te acompanhar, eu vi que aqui na live tem um pessoal que te conhece já, né? Acho que foi dos seus amigos aí foram entrando. Uhum. E aí, mas quem quer te acompanhar, quer aprender mais, ou quer ter aula com você, como é que pode acompanhar, entrar em contato, como é que começa esse acesso? Pode me seguir aqui no meu Instagram, Simone Reis Oficial, tá bom? Vai lá, dá um like, tem alguns vídeos lá. Agora eu estou tendo um pouquinho mais tempo, estou conseguindo postar mais material, mais conteúdo, vou postar mais. Para aulas de canto tá um pouquinho difícil, a agenda tá super apertada. Inclusive, eu falei para um aluno hoje, falei, olha, acho que eu só consigo encaixar você. Mas de tempos em tempos, né? Algum aluno para, aí entra outro, a agenda vai abrindo, tá? Eu atendo online. Então, atendo no Brasil e no exterior também, atendo em outros países. Hoje, com a internet, tudo ficou mais fácil, né? Então, você pode entrar em contato comigo aí no Instagram, que eu super respondo. Se tiver Responde dúvida, mesmo, quiser eu sou conversar pró. sobre alguma... Eu sou super acessível, gente. Eu gosto. E falou de voz de música, eu adoro conversar. Inclusive, Podem me Simone, eu chamar. acho uma coisa que você faz muito legal, você posta muitos vídeos tentando fazer e errando. Isso, Assim, é muito é legal, porque porque assim, quando você escuta, como você falou, né, um cantor cantando, parece que ele não erra para ele chegar até ali. E você mostra, tipo assim, olha aqui, né? O que eu tô passando até chegar. Isso é muito motivador. Exatamente. Às vezes, eu vou confessar que às vezes eu tenho até vergonha de postar alguns vídeos que eu tenho aqui. Eu tenho mais uns para postar, viu? Mas eu acho legal, porque senão todo mundo acha que o cara é incrível, Sim. que ele já nasceu com aquele dom eterno e nossa. E não, gente, é muita ralação. Você faz, o ajuste não vai. Aí você coloca a nota, mas o ajuste não tá bom, aí você desafina e não vai, não vai. Eu vou postar mais uns. Agora você me deu uma boa ideia, eu vou É voltar bom a mostrar uns vídeos porque meus aí. por exemplo, de repente eu vejo você falando aqui, eu digo, tá, vou me esforçar agora. E eu começo a fazer e parece que não vai e eu desanimo. Mas aí eu olho para Simone Reis, que é professora de canto, que, sabe, super competente, também passa por esse processo. Porque é normal, né? É normal isso acontecer. Super, total. Total. É verdade. Eu tenho vários videozinhos lá tentando e tenho mais uns aqui. Eu vou colocar. E aí, gente, ela não tem só vídeo tentando, não, tá? Ela tem vídeo também conseguindo. Que eu quis pontuar, porque é assim, quem canta é normal, postar vídeo cantando perfeitamente. Mas é todo mundo que tem essa É o que coragem, a né? gente De se quer. expor e falar, olha aqui, ó, não consegui. Ou o que acontece? Tem muitos vídeos que ela grava, que, por exemplo, eu escuto e falo assim, tá bom, mas de repente ela fala assim, não, esse som não é como eu quero. Eu queria esse som desse jeito. Exatamente, exatamente. Que são as cobranças, o que vão achar, o que vão pensar, o que vão dizer, né? A gente fica com muita cobrança e às vezes não posta nada. Né? Você tá com um monte de vídeo bom lá e não Verdade. posta nada. Então eu faço alguns desafios. Agora eu até não tenho feito, mas eu fazia bastante, que é assim, dava 5 minutos, eu pegava uma música e aprendia, gravava. Aí já botava assim, já tá aí, ó, deu a louca que coloquei.
Não tá perfeito nada, mas a nossa voz ela não é perfeita, gente. Essa coisa da era digital é o seguinte, tudo editado, é o mundo da TV, né? Tudo editado, o cantor é perfeito, ele não erra nunca. Isso não existe, gente, não existe. Todo mundo erra, todo mundo desafina, todo mundo tem suas lutas. Olha, eu cansei de ver cantor chegando assim, ó, cantando lindo, maravilhoso. Aí ele fala assim, nossa, foi tão difícil cantar hoje, nossa, que eu tava isso, tava aquilo, tava com medo, tava inseguro. Todo mundo passa por isso, até aqueles que você acha que são incríveis e impecáveis. Verdade. Simone, eu quero te agradecer demais, assim, Ah, eu que de agradeço. coração. Gente, ela é muito acessível, tá? A gente entrou em contato primeiro pelo direct e como ela falou, realmente ela é muito acessível, muito agradável, muito disponível. A gente tinha tentado já marcar, né, essa live É, antes, mas ela, como ela falou, né, ela tem a rotina dela, tem filhas, né, tem toda, é complicado. E aí, é, hoje ela diz assim, olha, hoje dá, então vamos lá. Então, Simone, eu quero te agradecer. Pessoal, ela também tem um canal no YouTube, não é isso, Simone? Que tá um pouco parado, tem, mas tem. tá parado. Gente, olha, não é fácil. Eu dou aula em 3 turnos, manhã, tarde, noite. Sou professora de técnica vocal, professora de musicalização, mãe. Olha, é puxado. Então, assim, é muito difícil gerenciar tudo isso, assim, porque você tem que, sei lá, trabalhar o quê? No Mas meio aí, da mas noite aí para você conseguir posta, sempre fazer posta, tanta coisa. posta, você prioriza o Instagram, não é isso? Eu priorizo o Instagram. Você Eu posta- gosto muito do Instagram, mas eu vou começar a postar. Tem alguns conteúdos lá, vídeos eu cantando, mas esse ano eu vou. Meu esforço é para me engajar mais, mas o Instagram é que tem Muito bem. mais. Então sigam ela, gente. Mesmo ela sem poder dar aula agora, mas ela sempre posta vídeo, ensinando algumas coisas. Ela grava vídeo, como eu falei, né? Tentando, e ela até ensina, tipo, não, eu fiz assim, mas eu quero o som assim. E você aprende também. É sempre muito bom. Exatamente. Eu quero agradecer o pessoal Show que de está bola. aqui, ó, Tiago, Aline. Eu que agradeço. Eu agradeço de todo o coração, viu? Você é muito Muito simpático, muito obrigado. gente boa, gosto muito de conversar com você, muito feliz e parabéns pela iniciativa. É muito legal a gente poder conversar de voz, né? Abrir mais os horizontes, porque eu sei que tem muitas pessoas que não têm noção nem que ele poderia estudar e melhorar, né? Ele pensa, ah, ele tá desse jeito e não sei o que fazer, né? Ou, tipo, o meu Então, sonho era cantar assim, mas eu acho que não é pra mim, eu não consigo. isso, exato. Não, gente, com estudo você pode chegar onde você quiser. Simone, muito obrigado. Eu vou encerrar agora. Eu que E aí, pessoal, agradeço. lembrando que essa live vai ficar salva aqui no Instagram. E acho que hoje ou amanhã eu vou estar repostando lá no meu canal no YouTube. Então, quem quiser. E aí, sigam ela, tá? Perguntem, né? Me sigam, pode ir Sigam lá. ela, tá? Sigam ela Vou abrir também aqui. caixinha de perguntas. Pode perguntar à Sigam vontade. tanto no Instagram como no YouTube. E aí, acompanhem, comentem, tá? É muito bom. E aí, é um suporte, né, Simone? Um incentivo para você, para o seu ministério, que é Sim. muito, como ela falou, né? Além dela ensinar, mas ela também dirige um coral. E aí é muito motivador, né? Ter os comentários, né? Ter Sim, esse sentido. sim. É muito bom. Simone, um abraço, viu? Muito obrigada. Um Muito abraço. obrigado. Tchau, Obrigado, tchau, pessoal. Tchau, tchau, viu? pessoal. Um abraço a vocês. Tchau, tchau.